Olá, passaremos a considerar agora o segundo tópico do nosso programa, que são as definições de filosofia. São muitas as definições de filosofia dadas na história da filosofia. Nós consideraremos apenas algumas delas. Eu começo tratando exatamente daquela definição dada por Platão. Platão, o grande filósofo grego, o discípulo de Sócrates e o maior discípulo de Sócrates. Platão concebia a filosofia como sendo uma ciência. Ciência, portanto, aqui é algo que tinha métodos específicos ou método específico e princípios, ok? Então, como ciência, a filosofia, segundo Platão, teria um método específico e teria princípios específicos ali envolvidos. Então, seria uma ciência que nos leva a fazer e a saber utilizar-se daquilo que fazemos. Platão ele nunca dissociou a filosofia, teoria e prática no âmbito da filosofia. Para Platão, toda e verdadeira filosofia tinha que ligar o saber correto do agir correto. Mas não somente o saber correto, o agir correto, mas também utilizar desse fazer correto em promoção da verdade, para o alcance do bem comum, para o alcance do sumo bem. Então, para Platão, a filosofia seria essa ciência que nos leva a fazer e a saber utilizar-se daquilo que fazemos. O seu discípulo Aristóteles, numa única e pequena frase, conseguiu dar uma definição de filosofia que é muito repetida nos manuais. Filosofia como sendo a ciência, ou seja, algo que tem métodos e princípios muito bem estabelecidos, a ciência da verdade, né? Para Aristóteles, a filosofia seria exatamente essa busca pela verdade. E a filosofia seria definida como sendo a ciência da verdade. Ainda na Grécia, depois de Platão e Aristóteles, né, desses dois grandes filósofos, a filosofia assumiu uma perspectiva não exclusivamente, mas eminentemente prática. Prática no sentido de ser um instrumental para a vivência humana, né? Por exemplo, os epicureus, que é uma das escolas pós-aristotélicas, eles defendiam a filosofia como sendo a busca da felicidade por meio da razão. Observe aqui que essa busca tem um objetivo específico, que é alcançar a felicidade por meio do uso da razão. E muitos entendem exatamente que filosofia assim definida, ela assume uma perspectiva prática da nossa vivência numa polis, numa comunidade de homens, tá certo? Mas nós podemos traçar várias definições de filosofia. Se entrarmos na Idade Medieval, nós encontraremos um tanto de definições, na Idade Moderna. Para a nossa aula aqui, eu gostaria de considerar essa última definição de filosofia, que é o do Ronald Nash, que eu acho bastante pertinente para nós compreendermos o que seria de fato a filosofia. O Ronald Nash, no seu livro Questões Últimas da Vida, na página 14, ele define a filosofia como sendo uma cosmovisão. E uma cosmovisão seria exatamente um esquema conceitual que contém nossas crenças fundamentais, sendo o meio pelo qual nós interpretamos e julgamos o mundo. Concebendo a filosofia como uma cosmovisão, podemos dizer que a filosofia é exatamente um esquema conceitual com o qual nós vemos o mundo. E é por isso que nós vamos encontrar uma pluralidade de filosofia. Você tem, por exemplo, o platonismo, você tem, por exemplo, o aristotelismo, você tem, por exemplo, o cartesianismo. Todas essas correntes da filosofia, ela tem um conjunto de conceitos, e a apropriação desses conceitos pelos defensores dessa filosofia é o que faz com que eles leiam o mundo de uma determinada maneira. Então, concebendo filosofia como sendo uma cosmovisão, a filosofia é entendida assim como uma rede de conceitos, os óculos pelos quais nós lemos o mundo.